Meu querido, espero que você atente, que mais uma vez o Senhor vai tratar conosco, amém, queridos? Pastor, amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Boa noite, queridos, a paz. Amém. Quantos vieram prontos para essa noite? Amém. Aleluia. Eu estava vendo esse primeiro louvor que eu estava cantando aqui, né? Como Deus nos vê, irmão, né? Deus tem uma visão de nós diferente da que nós temos de nós mesmos, porque Deus já sabe o que fez por nós. Nós ainda estamos descobrindo, né, o que Deus fez por nós em Cristo, mas Deus já sabe, diga, Ele já sabe. Querido, Deus já sabe o que fez por nós, né? E a cada noite quando a gente vem, a cada momento que a gente busca a palavra, é o Senhor agora com a ajuda do Espírito Santo, procurando nos convencer dessa realidade da qual Ele já nos colocou em Cristo, para que a gente entenda essa condição, né? Independentemente de situação que esteja acontecendo fora, e permaneça firme naquilo que a gente já compreende da palavra. Se quiser baixar um pouquinho. Aleluia. A gente está fazendo o teste aqui nesse outro microfone. Ele é bem sensível. Glória a Deus. Aleluia. Beleza. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo para você, né, que Deus já sabe o que fez por nós, e agora Ele está procurando, com a ajuda do Espírito, nos levar a entender essa realidade, porque nós sabemos que, enquanto nós não entendemos essa nova realidade em Cristo, os questionamentos que vierem em nossa mente, eles podem a cada dia nos vencer, né? Nos paralisar, nos abater, nos entristecer, nos frear, nos fazer desistir, porque aquela compreensão de quem nós somos já, ela ainda não está bem clara para nós. Por isso que quanto mais a gente vai buscando a palavra, vai chegando luz ao nosso entendimento, a gente vai começando a em alguns momentos não se identificar mais com aquilo que a gente vai sentindo, vai vendo, vai pegando, vai passando, porque nós vamos entendendo que a nossa realidade para Deus é outra, irmão. Amém. E é por isso que a gente a cada dia precisa, de fato, né, viver essa vida pela fé, porque fé não é só para algumas coisas, fé é para a nossa vida toda. É para que a gente a cada dia entenda quem nós somos e decidamos andar como tal. Tem um texto aqui que a gente lê muito ele, né, que é lá em 3 João, 1 João, capítulo 5, que diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, mas ele fala no que é que nós temos que ter fé, que nós somos nascidos de Deus. Diga, eu sou nascido de Deus. Querido, nós somos nascidos do próprio Deus agora. Eu sei que você tem um nascimento natural do seu pai e da sua mãe, foi assim que Deus programou para ser, né? Mas nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe segundo a carne. Mas segundo o Espírito, nós nascemos de Deus, irmão. E renascemos de novo, de Deus de novo. O pai e a mãe, quando tem relação sexual, eles não colocam o Espírito lá. Eles colocam aquilo que Deus estabeleceu para a construção do corpo. Mas o Espírito quem coloca é Deus, amém, irmãos? Amém. E a gente sabe que todo ser humano, né, tem uma certa idade, nós não sabemos qual, a Bíblia não especifica qual. Chega uma certa idade no ser humano que ele morre espiritualmente, por isso que ele precisa nascer de novo. Mas nascer de novo de quê? Do corpo? Não, já nasceu. Ele precisa nascer de novo do Espírito, para que ele se volte a estar conectado com Deus, entenda a sua condição em Deus, e agora possa subjugar a sua carne e viver essa nova realidade em Cristo, entendendo pela palavra que vão vir sobre eles, né? Todo ser humano, ele vai ter sentimento, emoções, vontade, está tudo nele ainda lá, mas todas essas coisas, né, elas ficaram um pouco distorcidas, por conta da falta da vida de Deus em nós, por muito tempo, e do quanto o diabo conseguiu contaminar a alma humana. Mas quando a palavra vem e traz para nós um novo nascimento, que a gente começa a purificar a nossa alma pela palavra, a gente agora vai entender que existem alguns sentimentos que
podem vir para nós porque nós estamos no mundo, mas agora eles não vão mais vir nos agarrar e nos dominar, porque nós já sabemos quem somos em Cristo. É por isso que eu digo, né? Eu estava vendo nesses dias o camarada falando, a gente conversando, de um pessoal que tinha se suicidado, e o camarada disse: rapaz, a pessoa se suicidar é uma mente muito fraca. E eu digo: é verdade. Por que é uma mente muito fraca? Porque não está fortalecida e renovada pela palavra. Então eu até concordo quando a pessoa diz que uma pessoa que se suicida é porque tem a mente fraca. Eu concordo em parte mesmo, porque uma mente, se não estiver renovada pela palavra, ela vai ser dominada por qualquer sentimento, com qualquer pensamento contrário que vier, inclusive tirar a sua própria vida. Eu acredito que nenhum de nós aqui de sã consciência tem coragem de colocar o dedo em cima de uma pedra, pegar uma marreta daquela de 5 quilos e dar no dedo para esmagar ele. Nenhum de nós aqui tem coragem. Por mais raiva que a gente tenha. A gente faz isso nos outros, mas na gente mesmo não. Não é não? A gente diz: eu estou com raiva aqui. Tá, amassou muito não. Tá esmagado. Ninguém faz isso, querido, de sã consciência. Né? E tem pessoas que são acometidas por um pensamento que elas tiram a sua própria vida. Então nós precisamos entender, né, o poder que há nisso, irmão. E nós é quem, hoje a responsabilidade de se defender dessas coisas somos nós, é nossa mesmo. Deus já fez a parte dele. Eu estava aqui nesse momento de louvor, né, e cantando aquela confissão de fé ali, e o Senhor começou ministrando ao nosso coração, ao meu coração. Pronto, essa é a forma que eu vejo o meu povo, com a minha vida redimido, plenamente abençoado, abundantemente suprido, totalmente livre, porque Deus não está vendo a gente nessa condição que a gente está agora. Ele está olhando para nós em Cristo, querido. Amém? E nós precisamos nos ver assim. Não é se olhar no espelho e dizer: foi mesmo, aquele irmão disse isso, mas é porque eu sou assim. Não, você não é assim. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Só precisa renovar a sua mente para entender. E quando aquele sentimento vier, você vai dizer: para lá, isso aqui não é mais meu não. Oxe, por que está manchado aqui ainda? Lavou direito não, vou mandar lavar de novo. Pronto. Amém, queridos? Então essa noite eu quero estar falando um pouco sobre isso. E a nota que veio do meu coração é: mantenha-se firme. Ontem a gente ouviu, foi ontem o culto dos jovens aqui, não foi? A gente ouviu: não desista. E hoje eu quero falar sobre mantenha-se firme. Firme em quê, pastor? Firme naquilo que a gente já ouviu da palavra. Eu queria que eu quero ler logo um versículo para a gente, que eu notei algumas coisas aqui que foi chegando, eu fui notando. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Aleluia. Hebreus, capítulo 2. Rapaz, posso estar dando certo aqui, né? Pronto. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, vê. Tem uma versão que eu tenho também, né? Lá de papel. E ela diz assim, né? Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nessa versão que eu estou aqui, está ali? Pronto. Ele diz assim, pronto, nessa versão ele diz assim, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, diga em tempo algum, preste bem atenção nisso, a Bíblia diz: em tempo algum nos desviemos delas, né? Por isso é fundamental prestar atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Eu gosto dessa versão, em tempo algum, porque nós estamos vivendo em um tempo, querido, que a gente vai vendo que uma boa parte não, né? Algumas pessoas, graças a Deus, vão se desviando daquilo que elas ouviram. E isso é o que vai colocando elas em apuro. É por isso que o escritor, quando escreveu aos Hebreus, eu não sei se você entende bem o contexto histórico que essa carta foi enviada ao povo hebreu. A Bíblia diz, né? Alguns historiadores dizem que essa carta foi enviada ao povo hebreu que tinha se convertido ao cristianismo, porque o pessoal, quando andava com Jesus, via as coisas acontecer muito rápido.
Eram milagres instantâneos, eram pessoas ressuscitando à vista de todo mundo, eram coxos sendo levantando, paralíticos, as coisas acontecendo rápido. E quando Jesus disse, olha, eu vou, mas eu volto, né? O tempo começou a passar. E 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Jesus não voltou. Muitas pessoas, como hoje também, né, começaram a retroceder da fé. Junto com isso, havia uma grande pressão naquele tempo para que os cristãos abrissem mão daquilo que eles tinham convicção e voltassem a adorar os deuses de então ou ao seu velho estilo de vida. E o escritor aos Hebreus começa a mostrar, né, que Deus já tinha falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nos comunicou a verdade através do Filho, que é a expressa imagem da pessoa de Deus e o resplendor da sua glória. Mas no versículo 2, né, ele diz, olha, é importante que a gente dê atenção às coisas que a gente ouviu, para que a gente não se desvie delas em tempo algum, porque vão se levantar coisas para querer sufocar a verdade que a gente recebe, vão se levantar coisas para querer chamar a nossa atenção daquilo que a gente já recebeu da palavra. E eu posso te dizer uma coisa, eu acredito que isso é uma coisa bem lógica, e você até há de concordar comigo. Nós nunca vamos dar atenção àquilo que a gente ainda não ouviu. Quantos de nós passam o dia dando atenção ao que a gente não ouviu, não viu, não leu? Nenhum. Porque a gente nem chegou ao nosso processador, né, que é a nossa alma. É por isso que ele está dizendo, aquilo que você já tem, começa a atentar para aquilo, dar a atenção devida. Porque senão, qualquer coisa que se levantar, vai chamar a tua atenção mais do que aquilo que você já recebeu. E é isso que vai te tirar daquela condição de ver a manifestação de Deus acontecer ao teu favor, seja em qual tempo que for, querido. Porque se a gente parasse e tivesse condição de ler a Bíblia toda essa noite, você ia ver uma coisa. Deus sempre agiu a favor do seu povo, querido. Não teve nenhum momento que as pessoas disseram, cadê Deus? Ele está descansando ali, está muito cansado de ontem, ele não vai poder fazer nada hoje não. Talvez amanhã ele faça alguma... Não tem isso não, querido. Todo o tempo Deus agiu a favor do seu povo. O que nós precisamos entender é que todas as vezes que Deus agiu a favor do seu povo, Deus agiu a favor de um povo que estava disposto, querido, a permanecer firme naquilo que Deus tinha falado ao coração deles. Não foi aos que retrocederam, né? Eu quero pegar algumas coisas de ontem também, porque a gente viu ontem aquela história dos 12 homens, que ouviram a mesma coisa, viram a mesma coisa, mas creram diferente. E os que creram diferente, querido, eles naufragaram no meio do caminho. E ainda persuadiram mais um grupo muito grande, irmão. Porque a Bíblia diz que os 10 homens que ouviram a palavra de Deus, viram a terra prometida, mas não acreditaram que aquilo era possível chegar na vida deles, eles não prejudicaram só eles mesmos, não. A Bíblia diz que toda a nação de Israel foi desanimada, querido. Começou a chorar, a murmurar, nem tinha ido lá na terra, não tinha visto nada. Só os 10 que viram, voltaram e disseram, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, o negócio lá é bom, mas ninguém consegue. Se a gente for para lá, morre todo mundo. E o povo disse, então é melhor a gente voltar para o Egito. É um grupo de pessoas que às vezes está na igreja, aí vê a vontade de Deus, quando se depara diante de qualquer obstáculo, ele desacredita daquilo que Deus falou para ele e ainda diz aos outros, não é muito fácil não, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, olha, se é para a pessoa estar em Deus e não conseguir nada, é melhor voltar para o mundo mesmo e se lascar logo. Em outras palavras, eu estou dizendo com a minha. Mas às vezes as pessoas usam outras palavras mais bonitas. Mas é desse mesmo jeito, irmão, que acontece. Porque é necessário nós entendermos que quando Deus fala algo para nós, Ele vai cumprir em nossa vida, querido. Não importa o obstáculo que surja, irmão. Né? Não importa a dificuldade que vai aparecer. Eu acredito que nesse aspecto, a gente pode sim entrar naquela condição que a gente vai dizer, rapaz, Deus já sabia que ia ter essas dificuldades já. E por que Ele não avisou? Porque Ele sabe que a gente é meio mole em algumas coisas. Se Ele avisar as dificuldades que vão ter, a gente não vai querer muito não, porque a gente só quer as coisas fáceis. Eu estava ouvindo hoje, né, estava lendo a biografia do pastor Bud,
E o cara falou uma coisa interessante lá no meio dela. Ele disse que uma vez um homem que trabalhava lá para o pastor Bud, foi lá pedir para ele orar por ele, porque ele tinha levado uma queda de moto, se não me engano, sofrido um acidente, e estava com um pequeno problema ainda na perna, e ele foi pedir para o pastor Bud, disse, pastor, ore por mim, para ver se eu recebo minha aposentadoria antecipada. E ele disse, olha meu filho, eu não oro por preguiçoso. Você está querendo é ficar sem trabalhar, eu oro para você ser curado e continuar trabalhando. E deixa eu te explicar uma coisa, por quê? Porque a gente às vezes quer que as coisas aconteçam sem a gente fazer nada. E às vezes a gente vem para Cristo e acha que vai ser do mesmo jeito. E não é. É por isso que a gente precisa entender, querido, que quando chegam em tempos como esse, não é? Que a pressão chega, a dificuldade se levanta, os obstáculos aparecem, esse é o tempo de nós permanecermos firmes naquilo que cremos, irmão. Não é o tempo da gente deixar o medo vir e segurar a gente, não vai não faz não é assim não, tu vai terminar não sei o quê, e bababá, e bibibi, bababó, e a gente fica lá, paralisado pelo medo. Não, querido, nós somos chamados para avançar a cada dia mesmo, irmão. Agora eu vou te dizer uma coisa, nenhum de nós avança, não é? Somente ouvindo, sem fazer nada, ou sem entender aquilo que a gente ouve. Não, meu irmão, porque a vida em Deus todo o tempo, querido, deixa eu te dizer uma coisa, isso eu posso te garantir, todo o tempo, depois da queda do homem, todo o tempo que o homem decidiu servir a Deus, houve oposição, houve pressão, houve perseguição, houve ameaça contra ele em todo o tempo, irmão. Porque sempre tinha um miserável chamado Satanás, que queria impedir de que aquela abundância que Deus criou e colocou o homem dentro dela e abençoou ele, fosse impedida na vida do homem, irmão. Deus criou o homem para viver bem, querido. O ser humano, Deus criou o ser humano para viver muito bem. Não é bem não, é muito bem. Eu não sei se você entende bem isso, eu estou aprendendo isso nesses dias, mas uma coisa é viver e outra coisa é sobreviver. Deus não criou o homem para sobreviver. Deus criou o homem para viver uma vida abundante. Pastor, mas a gente, quase todo mundo, está somente sobrevivendo. É verdade. Eu não estou dizendo que não é. Mas o que Deus quer que a gente entenda é que Deus não criou a gente para viver dessa forma. Porque a maioria das pessoas, elas somente sobrevivem. Porque uma boa parte, querido, se acomoda muito fácil. Se acomoda muito rápido. Outra pequena parte, eu quero crer que é uma pequena parte mesmo, é uma pequena parte preguiçosa e, como a Bíblia diz, né, desleixada, irmão. Mas se as pessoas a cada dia se posicionarem em Deus, fazendo com que aquela capacidade que Deus colocou nelas possa ser aperfeiçoada dentro daquilo que a gente vai fazer no dia a dia, nós vamos ter a nossa condição, a nossa capacidade natural maximizada. Não sei se você sabe, eu acredito que todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo mexe com computador. Maximizada, aumentada. A sabedoria aumentada, a habilidade aumentada, a agilidade aumentada, porque tem uma capacidade em nós, irmão, que amplia tudo aquilo que a gente já tinha naturalmente. Você está comigo aqui? Vamos dizer que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma certa dinâmica, uma certa habilidade para algo, você é uma pessoa que sabe desenrolar bem as coisas. Eu estou falando naturalmente falando, com a natureza de Deus, querido. Isso é para ser ampliado, irmão. Você está entendendo aqui? É para que as pessoas digam, rapaz, eu sei que tu já era inteligente, mas o negócio está alargando aí, é o que é isso? Rapaz, eu sei que tu sabia lidar com essas coisas, mas agora está sendo uma coisa mais assim. O que é isso aí? É a capacidade de Deus dentro da pessoa, irmão. Só que isso não acontece por acaso, querido. Não acontece somente por uma simples, como é que eu posso te dizer? Uma simples vinda à igreja. Me perdoe pela simples vinda à igreja. Por quê? Porque a vinda à igreja, ela não vai fazer muita diferença, desde que a gente não considere aquilo que a gente ouve a ponto da gente se manter firme com aquilo que a gente ouve, principalmente, eu sei que é em todo tempo, porque a Bíblia diz aqui, né? Em tempo algum se desvie daquilo que você já ouviu. Então, mas é principalmente diante dos obstáculos mesmo, querido.
É diante daquela condição ou situação que se levanta contrária à palavra. E eu digo, não, mas eu vou ficar de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu não vou falar o contrário. Eu não vou me deixar levar por esse sentimento, ou por essa situação, ou por essa afronta, ou por essa injustiça. Não, querido, eu vou ficar como a palavra diz. Isso é o que vai fazer toda a diferença, porque foi isso, irmão. Eu até notei aqui, deixa eu voltar aqui agora, pronto. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Diz assim, vê. É necessário entender que todos os que decidiram servir a Deus ao longo da história precisaram ficar firmes no que criam para agradar o Senhor de suas vidas. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? Querido, a gente falou disso aqui, se não me engano, na semana passada. Mas eu não sei se você consegue ver aquela história de que existia um reino, onde o Deus daquele reino era o rei. Era a palavra dele que tinha que ser obedecida, eram os decretos dele que tinham que ser obedecidos. O rei era quem mandava e desmandava. Se ele quisesse chegar numa casa e dizer, essa casa agora é minha, sai todo mundo de dentro, eu vou ficar com ela. As pessoas eram obrigadas a sair, se não quisesse sair por bem, sairia de todo jeito. E chegou um dia que o rei fez uma estátua e convocou todo mundo, irmão. Caruaru e região. Levou todo mundo para um lugar 2, 3, 4 vezes mais do que o pátio de eventos. E colocou um anúncio lá. Disse, olha pessoal, aqui está a estátua que eu construí. E diante dessa estátua aqui, todo morador dessa região tem que se dobrar. E aquele que não se dobrar será lançado na fornalha de fogo, a fornalha de fogo ardente. Então, quando todo mundo aqui ouvia a voz da guitarra, o som do violão, o som da bateria, o som do baixo, o som do teclado, eu estou falando com as minhas palavras, eram outros instrumentos aqui. Todo mundo tem que se dobrar. E de repente, vamos lá, pessoal, e todo mundo se dobrou. Quando aquela multidão se dobrou, só estava 3 lá em pé. E o pessoal olhou, é notável, né, notório. Aí correu lá e disse, seu rei, tem 3 pessoas ali que não se dobraram não. E o rei olhou, com o binóculo da época, e disse, acho que eles não ouviram direito não. Segunda chance para todo mundo. E quem não se dobrar será lançado. E foi para eles diretamente. Então o rei mandou dizer que se vocês não se dobrar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E ele vai aquecer 7 vezes mais. E o pessoal disse, manda dizer ao rei que aqui ninguém vai se dobrar não. Agora eram 3 homens, irmão. 3 pessoas no meio de uma multidão. E a resposta deles foi, o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos. A primeira pergunta, quem é de Deus aqui? Amém. Olha, tem alguém em dúvida ainda, deixa eu dar uma segunda chance. Quem é de Deus aqui? Amém. Presta bem atenção nisso. Mas a segunda pergunta, eles também deram como resposta, a quem nós servimos. Esse a quem nós servimos, se você for olhar no original, é a quem nós prestamos culto, é a quem nós fazemos a vontade, é a quem só nós obedecemos. Não é, a gente tem uma ideia, né, e nós, claro, aquela ideia superficial de que servir a Deus é a gente só vir para a igreja. Tocar, cantar, pregar, servir no departamento infantil ou em outro, que tem na nossa igreja. Mas não é só isso, querido. Servir a Deus é obedecer a Ele de todo coração, em toda e qualquer coisa. Servir a Deus é estar pronto para adorá-lo diante de qualquer situação. Servir a Deus é prestar a atenção maior ao que Ele disser, e não importa as vozes que estejam bombardeando a sua mente. E a Bíblia diz que aqueles 3 homens, meu irmão, eles permaneceram firmes naquilo que eles criam. O Deus de quem nós somos e a quem nós servimos vai nos livrar. E tem uma coisa, se Ele não nos livrar, nós ainda mesmo assim não deixamos de adorar a Ele. Meu irmão, eu particularmente acredito, e se você ler a Bíblia vai começar a acreditar assim também, que essas são posições, irmão,
que Deus honra, que Deus se manifesta a favor, que Deus está pronto para ir lá. E eu posso te dizer uma coisa: eles foram livres da fornalha, pastor? Não, foram jogados dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eles foram jogados dentro e o Senhor foi lá para tirar eles lá de dentro. Porque se você ver a história, né, a Bíblia diz que eles não se dobraram. O rei pegou eles, amarrou, e quando foi jogar na fornalha, o povo que foi jogar eles já morreram queimados, só em chegar perto para jogar eles. Eu acredito que esse ano não teve muita fogueira, mas as pessoas que fazem fogueira, às vezes elas vão jogar algo, elas jogam de longe, porque é uma pequena fogueira, a quintura dela nem permite que a gente chegue muito perto, né? E lá naquele tempo era tipo um forno mesmo, né, de queimar esculturas que eram feitas, que as pessoas faziam de barro, jogavam dentro do forno, para que aquele barro fosse bem queimado e ficasse pedrificado a ponto de nada quebrar aquelas coisas, querido. Não era uma fogueirinha não, um forno não, o forno da pizzaria de forno a lenha, não, querido. Era um forno que ia lá para consumir toda a impureza do barro que estava lá dentro. Mas a Bíblia diz que aqueles homens foram lançados e o Senhor foi lá. E o interessante é que a Bíblia diz, irmão, que eles andaram dentro da fornalha e quando saíram não tinha nem catinga de fumaça. Quem entende o que eu estou falando? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Esse Deus é quem é o nosso Pai hoje, irmão. O negócio é que eu também estou nesse meio. Nós não temos um bom entendimento disso. E precisamos adquirir, irmãos, porque nós já éramos, na verdade, né, para estar mais firmes. Talvez nós não tivéssemos sido exigidos tanto quanto pela situação, pelo tempo, pelas pressões, pelas informações, de permanecer tão firme o quanto nós precisamos, não, devemos, na verdade, nos manter firme nesse tempo, querido. Porque eu fico pensando, né, a cada dia surge uma coisa. Eu até estava pensando nisso hoje. Tem pessoas que se levantam para fazer apologia àquilo que não está em linha com a vontade de Deus, com uma força tão grande, que os filhos de Deus o que fazem é somente querer rebater, acusar, apontar. Não, meu irmão, a gente precisa se levantar com força para viver os princípios da palavra, querido. Coisa errada teve todo o tempo, irmão. Ou você acha que homossexualismo e outras coisas é só desse tempo nosso aqui? Não, querido. Olha, faz tempo, irmão. Desde Sodoma e Gomorra. E passou por todo o tempo. Há quem diga, eu não estudei bem a história, já vi algumas coisas, alguns documentários, alguma coisa. Mas há quem diga, irmão, que o Império Romano, no tempo, era uma orgia só. Foi desse tempo, querido. Quem entende o que eu estou falando? O negócio é que mesmo quando eles cresciam nisso, os cristãos a cada dia se tornavam mais fervorosos, mais firmes, mais dispostos a viver a vontade de Deus, ainda que fossem para a boca de um leão, ainda que fossem servir de espetáculo numa arena. Eles não estavam lá fazendo protesto, isso é errado. Não, querido. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus te deu um livre-arbítrio. Se tu quiser escolher o que é errado, você vai saber que tem uma opção de escolher o que é certo. Mas quem decide vai ser você, querido. A gente já sabe, numa linguagem bem bíblica, que a inclinação da carne vai para a morte. E não é nem morte física às vezes, né? Tem uma pessoa que vive a sua vida todinha segundo a carne, vive 80 anos e as pessoas dizem, fulano viveu bem. E depois daquela etapa, quando partir para uma eternidade, ele vai para onde? Porque a Bíblia diz, né, deixa bem claro, Jesus disse, olha, quem quiser aproveitar a sua vida, ou no sentido de fazer somente o que você quer, somente o que você gosta, somente o que você acha certo, você pode perder a sua vida para a eternidade. E teve uma coisa que eu gostei aqui ontem, né? É de que viver uma vida em Deus não é deixar de aproveitar a vida, querido, mas é vivê-la da maneira certa, irmão. Porque tem gente que pensa que eu vou ser crente, eu deixo de aproveitar a minha vida, porque vai pensar num forrozinho, num grupo de amigos que não vale nada, num segmento que a fonte é estragada. Meu irmão, essas coisas iam nos fazer mal mesmo, irmão. Eu sei que naturalmente a gente pode dizer, rapaz, toda vez que eu como essa comida aqui me faz mal, e continuar comendo. Tem gente que é assim, irmão.
Olha, eu já sei, quando eu como isso, me dá azia, me dá não sei o quê, me dá má digestão, eu não consigo dormir bem, mas assim mesmo come. Não é melhor não comer, não é melhor não beber, mas tem gente que faz isso. Isso pode prejudicá-la fisicamente falando. Mesmo em Cristo, abençoando, você não sabe, tem necessidade, não, então não come, irmão. Eu estou falando no sentido de que, fisicamente, a gente pode sofrer esses danos, mesmo estando em Cristo. Mas eu quero levar você para um nível maior essa noite também. É que se você sabe que aquilo não convém, você permanece, você pode sofrer eternamente, querido. Não é uma coisa para essa vida só não, irmão. É por isso que a gente precisa a cada dia permanecer firme. Desde lá de Josué, né? A gente ouviu aqui ontem, se não me engano, que o Senhor disse a Josué, olha, faça uma coisa, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, daquilo que você já ouviu de Moisés. Então não é uma grande compreensão, não é um grande nível de entendimento. Eu sei que Deus deseja isso de todos nós. Mas é no sentido de o que você já compreende. O que você já entende. Qual foi a ficha que já caiu? Então não se dizia para a direita nem para a esquerda não, querido. Fica firme nisso, Deus vai operar a teu favor. Porque senão a gente vai viver uma vida oscilante. Tem coisa que a gente não sabe mesmo e precisa aprender. E qual é o problema de precisar aprender? O ruim é quando a gente pensa que não precisa aprender mais nada. Aí é complicado. Mas quando a gente a cada dia entende, rapaz, isso aqui eu não sei ainda, não entendo ainda, preciso aprender, preciso de mais clareza, vou buscar mais, está tudo bem, querido. Mas eu estou falando no sentido de que eu queria ler um texto aqui com você. Eu acredito que eu só vou ler isso aqui, mas o Senhor está me mostrando outros versículos aqui e eu quero ir com você lá. Aleluia. Colossenses. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é muito bom mesmo. É verdade, irmão. Deus é bom. Colossenses capítulo 3. E eu posso te dizer, meu irmão, olha, se nós formos ler a Bíblia com cuidado, a gente vai ver, meu irmão, Deus sempre se manifestou, querido, a favor daqueles que ficou firme naquilo que Ele disse. É por isso que Isaías disse, né, olha, no lugar de vergonha será dupla honra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é para quem escuta, isso é para quem se mantém firme. Você entende o que eu estou falando? Porque às vezes, né, tem um pastor que, de vez em quando eu ouço ele diz assim, todos ouviram, poucos creram, muitos ouviram, nem todos creram e poucos verão. E isso tem um fundo de verdade. Porque nem sempre, todas as vezes que a gente ouve, eu sei que às vezes a gente vai ouvir a palavra e a gente vai receber a palavra como uma afronta, ou como uma coisa que foi somente para a gente mesmo, ou só é porque a gente está presente. Não tem nada a ver com isso não, irmão. Firmeza é para todo mundo. Eu sei que vai ter hora que a gente vai ficar com raiva quando uma pessoa disser para a gente, você não muda, rapaz, nisso, mude. A gente não vai ficar dizendo, eita, é verdade, obrigado, não. A gente vai dizer, isso só que tem que mudar eu, e tudo muda não. Vai ficar com raiva, querido. Mesmo sabendo que precisa. Amém? Então ficar com raiva de vez em quando é normal. Normal não é permanecer com raiva a vida toda. Porque tem hora que a gente diz, rapaz, eu tenho que mudar mesmo, senão tá ruim. Mas vamos para cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aleluia. Colossenses. Segura aí, vê? Filipenses. É porque mora na mesma rua, tem hora que eu bato na porta errada.
Glória a Deus. Eu quero ler com você a partir do versículo 12. Aleluia. Não existe sucesso para quem retrocede, irmão. Nenhum dos que retrocederam ou retrocedem vão ver resultado daquilo que eles dizem que creem. Você pode estar crendo que nem um grilo. Crie o dia todinho. Mas se você retrocede, você nunca vai ver o resultado. Amém? Versículo 12 diz assim, vê, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Nessa versão que eu estou com ela diz assim, apresso-me. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar da mesma maneira. Não pense que você já sabe de tudo, mas você precisa a cada dia dar mais passos em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Aí ele continua dizendo, vê. Por isso, versículo 15, desculpe. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você já pensou errado a respeito de alguma coisa, de alguma situação, de alguma coisa que se levanta. Tem coisa que a gente pensa, mas meu Deus, por que aconteceu isso? Rapaz, eu penso que esse negócio foi por causa disso. Quando a gente pensa dessa forma, querido, de busca a palavra, Deus vai nos esclarecer que nós estamos pensando de uma maneira errada. É por isso que os argumentos que o diabo levanta é sempre para a gente pensar de uma forma errada com relação àquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Se Deus disse isso, e por que parece que as coisas piorou? Parece que a coisa ficou travada, parece que o negócio não dá certo, parece que só se levanta mais obstáculos. Tudo que o diabo quer é que a gente fique pensando isso, querido. Mas o que Deus quer que a gente pense é que se Deus disse, Ele só disse porque pode cumprir. Querido, Deus nunca vai dizer nada que Ele não possa fazer. Se tivesse escrito na Bíblia, eu sei que está escrito que um dia a gente vai ser arrebatado e a gente vai voar, bem queridos? Vai ser tirado dessa terra, tá bom? Mas eu quero fazer somente uma ilustração aqui. Se tivesse escrito na Bíblia, dependendo do seu crescimento espiritual, você vai poder voar. Eu vou te dizer uma coisa, já tinha muito crente voando mesmo. Porque se Deus disse, acontece, irmão. Por mais que a gente diga, pronto, hoje, para algumas pessoas, ouvir que Deus falou conosco, as pessoas ficam dizendo, Deus falou com ele como? Como foi? Como é Deus falar com a pessoa? Deus fala com a voz, e como é? Porque as pessoas vão começar a pensar, Deus vai falar com um comedor de farinha e feijão desse? É conversa. Quer dizer que Deus falou. Como é que Deus fala? Para um monte de gente. Deus falar conosco é a coisa mais estranha do mundo. Para a gente um dia já foi, com relação a outras pessoas. Deus falou com ele. Como? E como é que Deus fala? É uma voz, é um sopro, é um megafone, é não sei o quê. Querido, Deus vai falar conosco, primeiro, através da sua palavra. E segundo, fazendo com que essa testificação do Espírito possa se levantar dentro de nós. E nos mostrando coisas que a gente aparentemente não está vendo com o olho natural. Mas Ele que vê todas as coisas vai comunicar para a gente. Isso é tão real que a gente precisa desfrutar disso. Na verdade, isso faz parte do plano de Deus mesmo. Porque quando Deus criou o homem para ouvir Ele, irmão. Quando Adão pecou, e Deus veio e disse, ô Adão, cadê você? Adão não ficou lá. Ô Adão, cadê você? Ele tomou. Não, meu irmão. Ele disse, eu ouvi a sua voz e tive medo, porque eu já tinha errado. Aí eu me escondi. Quem está comigo aqui?
Deus não estava perguntando assim, procurando Adão, estou quente ou estou frio. Deus sabia onde Adão estava, no sentido fisicamente falando. Mas Deus deixou Adão numa posição, querido. Adão caiu dela e Deus olhou para a posição e olhou para o mesmo nível dele e disse, cadê Adão? Ele disse, eu estou aqui. Aí Deus disse, mas rapaz, tu fosse para ir para baixo. Eu não deixei tu aqui. Quem está comigo aqui? Mas Adão não ficou surdo. A surdez veio com o contato do pecado, a influência das outras vozes, né, da alma, dos sentimentos, das emoções, começaram a sufocar a voz de Deus. É por isso que quando a gente aprende a aquietar nossa alma, a gente começa a ouvir mais Deus. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Então aqui, né, quando ele está falando aqui, ele diz, olha, nós precisamos a cada dia ter essa consciência de desejar avançar. Mas eu acho poderoso isso aqui, porque ele diz assim, vê, ainda no versículo 15, né? Todo pensamento contrário à palavra, se a gente buscar ela, Deus vai nos esclarecer, querido. Fica tranquilo, ter dúvida é normal. Não é normal viver com a dúvida porque não buscou a palavra. Você está comigo? Aí ele diz, versículo 16. Contudo, caminhemos à medida da perfeição que já alcançamos. Quem está comigo aqui? Eu gosto desse versículo aqui, irmão. Contudo, caminhe segundo a medida que você já alcançou. O que é que você já compreende? Permaneça nisso, querido. Amém. Fica firme. Amém. Eu estava dizendo ontem aqui, nós fizemos uma reunião ontem, né? E eu estava dizendo, olha pessoal, a cada dia eu vou ficando mais, assim, com a compreensão maior. O que me impressiona, o que deve te impressionar, não é a pregação da pessoa. Não é o quanto ela ora em línguas, ou canta, ou pula, ou corre, não. O que deve lhe impressionar é a vida dela depois que ela desce daqui. Você está comigo aqui? Porque eu posso pregar muito bem aqui. Se eu descer e minha vida for toda desmantelada, seja na minha casa, ou se eu trabalhar no meu trabalho, no meu das minhas amizades, não vai valer de nada, querido. Não, mas eu sei, está escrito. A vida é uma bagunça, nem venha falar para mim. Não serve não. Tua vida não apoia nada. É por isso que ele está dizendo, ande segundo o que você já sabe. Porque se você anda segundo o que você já sabe, você abre porta para Deus derramar mais sobre sua vida. Agora ele fala uma coisa interessante, tem mais aqui. Vê o que ele diz aqui. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, ou vos digo novamente chorando, como tem na sua versão, pode ter aí, né? Aí ele diz assim, vê, vos digo com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O seu Deus é o ventre ou o estômago. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se somente no que é vergonhoso. Eles só se preocupam apenas com o que é propriamente seu ou com o que é terreno. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus uma vez contou uma parábola, irmão, do grande banquete, né? E ele disse que o reino de Deus pode ser semelhante àquele rei que quis dar uma grande festa e aprontou tudo, convidou as pessoas. Na hora de chamar para a comunhão, um disse, olha, eu comprei alguns campos e vou vê-los. Outro disse, eu comprei algumas juntas de boi e preciso ir testá-las. Peço que me desculpe, mas não dá para eu ir não. Outros ainda disseram, não, porque eu me casei, sabe? Eu agora me casei e eu não vou poder assim estar. E o Senhor disse, pronto, então sai e convida todo mundo. Mas hoje, irmão, são algumas dessas mesmas desculpas que as pessoas estão dando para não se manter firme no Senhor. Eu fico pensando, e às vezes até a gente comenta, será que uma pessoa, ela só vai viver aos pés do Senhor, adorar a Deus, enquanto ela não tem nada na vida? Quando ela começa a arrumar, o que ela arruma seduz ela, a ponto dela não ter mais tempo para Deus? Será que algumas pessoas só vão estar lá na igreja, buscando, perseverando, orando, desejando servir, até arrumar um casamento?
Depois que casa, abandona o Senhor e diz: já consegui, obrigado Jesus, eu sei que para o Senhor não precisa nem acender vela, então aleluia, glória a Deus, já serve, e acabou essa história? Será que é aquela pessoa que vai até conseguir alguma coisa, algum bem, e depois que consegue, diz: rapaz, eu preciso aproveitar desse bem, e não vou ter nem tempo de ir para a igreja mais? E a cada dia vai se enfraquecendo? Meu irmão, nós precisamos entender uma coisa, querido. Eu acredito que tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, e vai proporcionar em nossa vida, é para que a gente a cada dia viva mais fervoroso para fazer a vontade dEle, querido. Amém. Por aquilo que a gente ouviu: rapaz, Deus é bom, então se Ele é bom, eu vou servir a Ele com mais alegria, irmão. Amém. Porque eu vou te dizer uma coisa, né? Se Ele tem nos guardado há 1 ano e 5 meses, há 1 ano e 6 meses, sei lá, e tem guardado a nós e a nossa casa, é para a gente fazer o quê, irmão? É para a gente ficar mais firme, ou é para a gente viver mais medroso e com medo? Ou é para a gente retroceder? É para a gente viver mais firme, querido. Eu vou responder por você. Porque é isso que vai fazendo Deus operar ao nosso favor, irmão. Senão a gente vai viver uma vida somente querendo os benefícios, querido. E eu posso te dizer, a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam mesmo, irmão. Essa frase não é minha, mas eu posso dizer para você: Deus é bom e paga bem, irmão. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer que a gente a cada dia se embriague ou não veja nada e viva uma vida frustrada, querido. Porque tem gente que é assim mesmo, irmão. E eu digo: meu Deus do céu, eu acredito que as pessoas não compreendem. Porque se a gente entender, a cada dia a gente vai ser mais motivado, querido. A dizer: rapaz, eu vou colocar mais força, eu vou fazer com mais vontade, eu vou entrar com mais fervor, porque Deus tem sido bom comigo, com a minha casa, com os meus. Quem está comigo aqui? Amém. Meu irmão. Aí vamos continuar aqui, aleluia. Versículo 19, né? O fim dessas pessoas é a perdição. O seu Deus é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados ou de humilhação, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nada do que a gente possa, querido, conquistar aqui se compara ao que já está preparado para nós. Nada, meu irmão. Então nós não podemos ficar tão assim com as coisas daqui, que isso nos leve a perder o que já tem reservado para nós. E a gente precisa cada dia meditar nisso. Porque senão a gente não vai se manter firme por muito tempo não, irmão. Esse é o tempo, querido, dos filhos de Deus andarem na verdade, de defender os princípios da palavra mesmo. Bater o pé e dizer: rapaz, se Deus, a Bíblia diz assim, a vontade de Deus é essa, eu não abro mão disso, querido. Se você deseja andar errado, acreditar no errado, apoiar o errado, fica à vontade, querido. Existe o poder de decisão. O que é que você decide? Eu decido isso, pronto, então eu decido isso. Está tudo bem. Acabou a briga. Não tem briga, meu irmão. Você está comigo aqui? O que nós precisamos é a cada dia nos manter firmes, irmão. Mas rapaz, eu posso te dizer uma coisa. Eu vejo coisas, querido, que eu fico mais triste do que com raiva, porque eu digo: poxa vida, que cegueira. A pessoa está numa situação dessa, viver em uma condição dessa, querendo mostrar para o mundo que essa posição é melhor do que a que Deus estabeleceu. Querido, nada é melhor para se viver no mundo do que a maneira que Deus estabeleceu. Amém. Em nenhuma área da nossa vida. Porque parece ser ruim, pastor, em alguns momentos, porque uma boa parte não se mantém firme. E as pessoas quebram o princípio. As pessoas que quebram o princípio, elas mostram mais prazer no que estão fazendo do que os filhos de Deus mesmo servindo ao Senhor. Em nosso tempo principalmente. Porque naquele tempo as pessoas estavam morrendo, celebrando. Na boca de um leão, sendo espancado, celebrando.
Aleluia. Atos dos Apóstolos. Estou quase terminando com isso. Se o louvor quiser subir aqui. Permaneça firme, querido. Coloque força. Esforça-te. Tem bom ânimo. Meu irmão, se eu fosse você, eu quero te passar um dever de casa hoje, porque eu quero ler somente aqui alguns versículos de um capítulo poderoso de Atos dos Apóstolos. E se você ler, você vai ver algo poderoso, né? A Bíblia diz que em Atos capítulo 3, né, Pedro e João libertam aquele homem, vão à presença dos magistrados, voltam pressionados para não pregar mais no nome de Jesus. Atos capítulo 4, eles oram, o lugar treme, eles voltam para pregar, as autoridades pegam eles de novo, botam preso. Atos capítulo 5. À noite o anjo do Senhor vai lá, abre a porta da cadeia e diz: volta, vai pregar lá no templo. Eles voltam para pregar lá no templo de novo. O Sinédrio volta a trazê-los mais uma vez. Dessa vez eles vão para o cacete mesmo. E eu queria ler daqui. Aí ele diz assim, vê. Aleluia. Pronto. Eu quero ler o versículo 40. Atos 5, 40. Pega esse contexto aí de que eles tinham sido presos. O anjo do Senhor foi à noite, abriu a porta da prisão e libertou-los. Volta para fazer a vontade de Deus, porque eles estavam dispostos a isso mesmo. Eu fico pensando, eu não sei se você às vezes fica viajando nisso, mas às vezes eu fico vendo assim. Se de madrugada os discípulos estivessem lá, na cadeia, dizendo: mas rapaz, segunda vez que a gente é pressionado por isso, agora estamos presos aqui, esse negócio de evangelho tem futuro mesmo ou não? Aí de repente eles vissem a zoada. Isso é a porta da prisão abrindo, tá certo? Aí quando eles olhassem, um anjo do Senhor: bora, Deus mandou vir aqui para soltar vocês. E eles dissessem: não, tá doido, a gente já foi preso 2 vezes, tá bom, fecha a porta, deixa a gente aqui mesmo. Quando eles quiserem, eles soltam. Não, querido, quando eles viram o barulho, que a porta se abriu e o anjo disse: vamos, volta lá para o templo e prega ao povo as palavras dessa nova vida. Eles saíram de novo, meu irmão, e foram para lá. Nada parava eles, irmão. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz aqui, versículo 40. E essas palavras de Gamaliel, porque Gamaliel disse assim, deixa eu botar você dentro do contexto aqui. Quando estava a pressão toda, Gamaliel disse assim: ó pessoal, se essa obra aí é de Deus, não adianta se levantar não, não tem que parar não. Um dia desses levantou um homem com umas conversas, dizendo que era isso, e umas 400 pessoas seguiu ele. Daqui uns dias esse homem morreu, o povo se dispersou, não deu em nada. Daqui a pouco se levantou outro, e a coisa não aconteceu não. Se vocês ficar pressionando esses caras, e esse negócio for de Deus mesmo, vocês vão ser tidos como alguém que está lutando contra Deus. E eles disseram: pois tá bom. Vai ver o que eles fizeram aqui. Aí ele diz assim, vê: e essas palavras de Gamaliel convenceram eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem o quê? Hein? Não, vamos lá, ninguém está lendo comigo, misericórdia. Cadê aqui? Bota aqui para ver se o povo lê, em nome de Jesus. Ele diz assim, vê, versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40. E essas palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Você sabe o que é açoitado? Está pensando que é que nem a gente faz em casa? Passa, menino, passa para sentar ali, vai, o menino vai, a gente dá uma palmada na bunda dele até de raspão, o menino já cai lá, parece que a gente matou ele. Não, querido, era açoite. Era dizer 30 lapadas nas costas de cada um. Você está comigo aqui? Meu Deus. Não sei se você fica empolgado com isso. Eu fico, meu irmão. Esses caras de rochedo mesmo. Então, ordenaram que fossem açoitados. Depois, exigiram-lhe que não mais falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio
reclamando, murmurando, praguejando, sabe? Afinal de contas, eles estavam na carne. Foi assim? Não, querido. Eles saíram de lá alegres, irmão. Ei, você já parou para pensar que tem pessoas que vivem uma vida errada, emocionante. Quase que a gente era pego. Ixi, mas a gente não foi. Amanhã nós vai de novo. Quase que a gente morria, mas a gente não morreu. Amanhã quando a gente vai de novo. Querem viver uma vida emocionante. O crente de misericórdia. Também a pessoa nem considera o outro. Nem falou direito, vou mais não. Os outros dizem, tem gente que diz, me afastei da igreja, mas me afastei de Jesus. Não entendo, se a igreja é o corpo de Cristo. Eu sou a igreja. Jesus é meu pastor. Está errado. Você está comigo aqui? É verdade, querido. A gente tem que dizer, rapaz, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Acabou essa história. Se naquele dia ninguém for, eu vou sozinho morar com Deus, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Você está comigo? Meu irmão, isso é ser disposto. Não é ser aquela pessoa que qualquer coisa é cheia de mimimi. Uma vez a gente estava na conferência, a Rossana disse, quem gosta de mimimi, compra um gato gago. Porque ele não sabe dizer miau, só fica mimimi. Pronto. Aí vê o que ele diz aqui, vamos lá. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, meu irmão, e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus é o Cristo ou o Messias. Meu irmão, depois de ser preso 2 vezes, levar uma pisa com força, esses camaradas permaneceram firmes. Deus está procurando homens e mulheres assim para hoje, que esses daqui não podem fazer mais nada, já morreram. Esses daqui a gente vai ter como exemplo. Mas a gente não pode dizer, Senhor, manda aqueles, ele vai dizer, é com você agora. A batata crente está na sua mão. É você quem tem que agir dessa forma hoje. Em que, pastor? Diante de qualquer situação, irmão. Quando eu falo aqui, você sabe melhor do que eu naquilo que você precisa se manter firme. Nas posições que você tem que tomar, que você deve tomar, que você precisa tomar. Não é só ficar ainda, ouve a palavra e dizer, eu sei, mas é porque eu sou assim. Não, você é uma nova criatura. Você tem a plenitude de Deus em você. Deus não lhe vê um prisioneiro. Deus lhe vê completamente livre. Mas se você se olha no espelho da palavra e vê a sua própria cara, né, a sua própria face, e não como Deus lhe vê, vai permanecer da mesma forma, querido. E a gente precisa a cada dia tomar posições mesmo, irmão. Para viver a vida que Deus quer que a gente viva. Pastor, mas esse negócio todo aí, Deus está nos guardando, querido. É para quê? Para a gente ficar mole ou mais firme? Deus está nos guardando para a gente viver com medo ou mais ousado? Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, pode ser que você nem acredite. Alguns crentes, irmão, foram acometidos de Covid, né? Uns partiram, e algumas vezes a gente não entende bem isso, né? E a gente nem vai ficar aqui querendo comentar porque foi, porque não foi, porque não foi, porque foi, será que foi por causa disso, daquilo. A gente nem foi chamado para isso, amém, queridos? Amém. Mas eu acredito que alguns não partiram porque Deus disse, volte e se ajeite. Se tivesse partido agora, estava atolado. Então volta e se ajeita, viu? Não pensa que eu te preservei para tu continuar na safadeza, não. Aleluia. Você está comigo aqui? Eu sei que, eu vou te dizer uma coisa, querido, toda vez que um crente parte, irmão, eu acredito que Deus perde um soldado no grande exército que Ele quer levantar sobre a terra, amém? Eu não acredito que Deus diz, vem assim, boa para cá, está dando muito trabalho aí, não acredito nisso. Eu acredito que Deus quer nos completar os nossos dias de vida mesmo. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter entendimento. Cada um de nós precisa ter entendimento e permanecer firme, amém? Mas também eu acredito que tem pessoas que Deus
é longânimo, dá outra chance. Você não vai morrer não, vai voltar para você se ajeitar. Reconhecer, eu errei, me arrependo, quero mudar e ficar firme. Porque se morrer nessa condição, nem para perto de mim vem. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Aleluia. Você está comigo aqui? Amém. Tem crente, irmão, que para ele morrer novo é lucro. Porque é o único momento onde Deus encontra de dizer, rapaz, eu posso fazer nada. Porque se ele não vier agora, mais na frente vai partir sem vir para cá. E não somos nós aqui que temos o termômetro, nem somos quem decidimos. Não, querido. Ele é o legislador e juiz. Amém, irmãos? Amém. Mas nós precisamos a cada dia meditar nisso, querido. Aleluia. Porque, poxa vida, Deus pagou um preço muito alto, irmão, para a gente não sobreviver, para a gente viver uma vida abundante. Amém. Eu posso te dizer uma coisa, tem muitas áreas da minha vida que eu ainda estou sobrevivendo. Mas eu já sei que essa não é a vontade de Deus. E também sei que não é só por saber que todas as coisas vão acontecer. Não. Eu já sei que essa não é a vontade de Deus. Agora eu preciso aprender o que eu devo fazer para que eu não viva somente sobrevivendo. Eu vivo desfrutando da vida abundante. Isso é para todo mundo? É para todo mundo. Porque senão a gente diz, não, eu estou aqui vivendo, né, vamos embora, deixa daqui uns dias Deus Jesus volta, mas está tudo certo, está do jeito que Deus quer. Eu acredito que as nossas vidas não estão do jeito que Deus quer, como Ele quer na realidade mesmo, não. Eu não estou dizendo que a gente vive no erro, na safadeza, não estou dizendo isso aqui, não. Estou dizendo que a gente ainda sobrevive muita coisa. Deus não quer só que a gente sobreviva, Deus quer que a gente desfrute da vida abundante. Para isso exige firmeza. E essa é uma decisão de dentro, meu irmão. Não é o que eu estou falando aqui. Não, olhe para mim o que eu estou falando. Também. Agora, olhe para a minha vida quando eu descer daqui. Veja quando você me vê em algum lugar. Veja como eu procedo nas coisas. Não é só o que eu estou falando aqui, não. Você entende? Amém. Isso não é só para pastor, é para todo crente. Amém. O crente, quando passa daquelas portas para fora, ele tem que ser crente também. Amém. Aleluia. Tem que permanecer firme e constante. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho vosso no Senhor é em vão. Amém. Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Não me importa, querido. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se eu ligar na TV lá e estiver fazendo apologia a algo que está fora da vontade de Deus, não tem nenhum problema, querido. Eu mudo de canal. Se o outro tiver também, eu desligo. Está tudo certo. Não tem problema, não. Eu entendo, aí eu vou entendendo a minha responsabilidade a cada dia de viver mais intenso a vontade de Deus. De fazer aquilo que Deus quer de uma forma com mais força. Não é dizer, rapaz, vai para o inferno, não sei o quê. Sim, vai para o inferno por isso e tu, porque não está fazendo nada também. Tu pode não ser o que as pessoas estão querendo que tu seja. Mas também tu não quer ser o que Deus já te fez. Amém? E a gente precisa a cada dia se levantar com isso. Aleluia, aleluia. Só queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Pai, eu te dou graças por essa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tu és bom. E nós queremos celebrar a cada dia a tua bondade. Em nome de Jesus. Amém? Pode vir, Sivaldo. Aleluia. Chega para cá, diácono. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém. Amém. Deus é bom, amém, queridos. Amém. Deus é bom, amém, amados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem cuidado de você, irmão. Amém. E Ele vai cuidar ainda mais. Amém. Porque Ele é bom. Aleluia. Amém. Nesse tempo, amado, de pandemia, essas coisas todas que estão acontecendo aí, né, no mundo, muitas pessoas, muitas coisas, muitas empresas quebraram, faliram. Muitas pessoas financeiramente perderam coisas materiais.
E eu quero dizer para você algo que aconteceu comigo, rapidinho. Que esse ano que passou, né, que começou essa pandemia, foi antes do ano passado, para até agora, foi o ano que mais Deus tratou comigo, meu irmão, em relação financeiramente falando. Amém, amados? Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Aleluia. Porque a gente está andando na contramão do mundo, meu irmão. Aleluia. Amém, amados? Deus é bom, irmão. Todo tempo. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Nós estamos andando na contramão do mundo, irmão. Enquanto o mundo está perdendo, nós estamos ganhando. Nós fazemos parte do time mais que vencedores, irmão. Aleluia. E uma das formas que nós reconhecemos Deus na nossa vida é através de nossas finanças. Nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Quando você for ofertar no Senhor, ao Senhor, eu estou dizendo isso de todo o meu coração, irmão. Não oferta com tristeza, nem com amargura. Ou eu vou ofertar isso aqui para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Ele já fez, irmão. Ele já fez e vai fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, naquilo que você busca. Ele só quer que você creia que Ele é bom. Sai do seu lugar com alegria, oferta e dizima ao Senhor. Eu não vou abandonar. Celebra o Senhor, querido. Minha confiança em ti. Há um grande galardão. Há um grande galardão. Eu sei, Eu também sei. há um grande galardão. Eu sei. E eu não vou retroceder, vamos lá. E eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. Diga pra ele: a minha vida está em Deus. E nele eu vivo pela fé. De fé em fé Eu vou, de glória em glória eu vou. vou avançando e prosperando a cada dia do Senhor. No Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Por quê? Vou avançando. Aleluia! Olha para o seu vizinho e diga assim: vamos avançar no Senhor. Deus conta com você. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por mais essa palavra poderosa que foi plantada em nossos corações essa noite. Mais uma vez ficamos enraizados na nossa mente, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor, Pai, tem cuidado de nós não só hoje, mas eternamente o Senhor vai continuar cuidando. Oramos também por esses dízimos e essas ofertas, Pai, que foram plantadas numa boa terra. Continua, Pai, aumentando o conhecimento e o entendimento da nossa liderança, para que nós possamos junto com Ele crescer a 30, a 60 e a 100 por um. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação seja dada a Ti. Quem crê comigo diz: vão na paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não vou Sim. abandonar. Culto de casais, né, pastor? Sábado vai ter o nosso culto de casais. Vocês vão ter que colocar seu nome, nome da sua esposa aí, você marido, porque vai ser vagas limitadas. Vai ser só 50 casais, né? 50 pessoas, 50 casais, 50 casais. Amém, queridos? Bota o seu nome aí e venha sábado que você vai receber uma palavra poderosa para sua família.